Você sabe quem foi a pessoa que inspirou a criação dos filmes de terror como O Palhaço Assassino ou It, a Coisa? Então fique aqui, que hoje eu vou te contar a história de John Wayne Gacy. A única coisa da qual eles podem me acusar é de ter um cemitério em casa sem licença para isso. John Wayne Gacy, ou também conhecido como o Palhaço Assassino. A figura caricata de um palhaço sempre esteve presente na sociedade desde em tempos antigos. Prova disso era o bobo da corte, por exemplo. Mantinha o árduo trabalho de fazer com que todos à sua volta rissem de suas palhaçadas. Algo que brilhava em nossos olhos era ver um palhaço em cena, não é mesmo? Hoje você vai conhecer um pouco da aterrorizante história de John Wayne Gacy, que também era popularmente conhecido como o Palhaço Pogo. A vida de um palhaço. Com roupas e perucas extravagantes, sem contar a maquiagem excessiva em seu rosto, a sua função principal era fazer rir. Mostra ser também um pouco controverso, já que em alguns casos provoca um medo, algo que aterroriza, tornando até mesmo fonte de fobia. Uma figura tão amada e querida, que a priori era um poço de alegria, agora começa a ser criado uma imagem distorcida por mentes doentias que usam uma persona somente para disfarçar o mal em seu coração. Em 1942, nascera uma criança na qual anos mais tarde seria o protagonista do seu próprio espetáculo. Um show de horrores criado somente com um objetivo: a sua satisfação. Mas antes de começarmos a seguir adiante, quero abrir um breve parêntese sobre o pai de John. Uma figura não muito exemplar a ser seguida. Era alcoólatra, homofóbico, agressivo, um homem com percepções distorcidas da realidade. Vale lembrar também que em todas as refeições da família, o prato principal seriam as brigas e discussões recorrentes. Talvez isso fizesse com que John fosse assumindo personagens em sua história. Afinal, nem todos conseguem lidar com uma dura e triste realidade como esta. De todos os personagens que tempos depois John assumiria, o principal de destaque foi o notório Palhaço Pogo. Nas horas livres, o Palhaço Pogo fazia a alegria da criançada. Brincava, sorria, era diversão certa, mesmo não tendo muita experiência com crianças. Este homem gordinho e aparentemente inofensivo não perdia tempo quando o assunto era arrebatar as suas vítimas. John também era um homem de negócios. Tinha uma empreiteira e fazia questão de contratar garotos jovens com idade de 15 a 18 anos para trabalhar em sua empresa. 11 de setembro de 1978, em Des Plaines, Chicago, Robert Peace, 15 anos, trabalhava em uma farmácia. Sua mãe tinha o costume de levá-lo para casa, mas aquele jovem garoto pediu à mãe para que aguardasse um pouco, pois iria conversar com um empreiteiro que acabara de oferecer um emprego. A mãe esperou por algumas horas, feliz pelo esforço do seu filho, inclusive pediu até para que não demorasse na conversa, pois ela tinha uma surpresa de aniversário para ele, um lindo bolo. Mas a mãe de Robert já estava muito preocupada, pois o filho não voltava. Desesperada, ela decide chamar a polícia. Mas na altura do campeonato já era tarde demais. Aquele jovem já estaria morto por John. Outra vítima em potencial foi o John Butkovic, 17 anos. Era empregado da PDM Contractors, a mesma empreiteira que Gacy era dono. O garoto tinha paixão por carros e trabalhava com afinco, somente para financiar um modelo dos seus sonhos. Porém, o seu patrão já havia 2 semanas que não o pagava. Então, Butkovic foi até a casa de Gacy para tirar satisfação. Mas ele acabou ameaçando, dizendo contar para a polícia que sonegava os seus impostos. Logo após o episódio, o jovem nunca mais foi visto com vida. Michael Bonin, 17 anos, fazia serviços de carpintaria na empreiteira de Gacy.
Em junho de 1976, no caminho para encontrar a sua família, ele misteriosamente desaparece. Billy Carroll Jr., 16 anos, com vários antecedentes criminais, passava a maior parte do tempo nas ruas. Fazia dinheiro arrumando pequenos encontros entre meninos homossexuais e clientes adultos por uma pequena comissão. O garoto desapareceu em junho de 1976 e, coincidentemente, Gacy era um de seus clientes. Estas foram algumas vítimas de Gacy. John as atraía para sua casa com promessas de emprego em sua construtora. Fazia questão de contratar menores alegando terem um baixo custo. E quando não era isso, ele adotava o comportamento do pai. Abusava de menores, sempre oferecendo sexo em troca de dinheiro. Mesmo casado e com filhos, Gacy adorava colecionar novas vítimas para o seu cemitério clandestino e adorava puni-las também. Ele vivia uma dupla identidade, mesmo sendo pai de família, ingressando-se na política, um cidadão honesto e exemplar. Mas isso era somente uma capa. Um personagem de contos de terror que escondia os seus maiores segredos obscuros. Mas vocês devem estar se perguntando o porquê lá atrás, lá no início, falamos sobre palhaço. Pois bem, irei te explicar. John, na maioria dos seus rituais de assassinatos, ele torturava suas vítimas sexual e fisicamente, enquanto elas agonizavam tentando pedir misericórdia para que não morressem. John lia passagens bíblicas e, na maioria da parte dos seus crimes, Gacy se vestia como seu alter ego, o palhaço Pogo. Para abafar os gritos, ele colocava uma meia ou uma cueca na boca das vítimas. Esta era a sua assinatura, pois todas as vítimas tinham roupas de baixo na boca ou presas na garganta quando periciadas. John chegou a fazer mais de uma vítima por dia. Aliás, que cabeça minha, devo me corrigir. John não, palhaço Pogo. Após inúmeros desaparecimentos de jovens do sexo masculino com idades parecidas, a polícia começa a ficar preocupada, pois não era normal ter tanta gente desaparecida em um curto prazo de tempo. E vocês se lembram do jovem Robert Pist? A polícia, respondendo ao chamado da mãe, descobriu-se que o empreiteiro na qual se tratava era o John Wayne Gacy. O tenente Konzexar foi até a sua casa explicando a situação e pedindo para que o acompanhasse. Mas Gacy se recusava a ir, pois estava resolvendo um problema de família, segundo ele. Depois de algumas horas de depoimento ao tenente, afirmou não saber nada sobre o desaparecimento do garoto de 15 anos. Assim que saiu da delegacia, o tenente, insatisfeito com a sua história, resolveu investigar o passado de Gacy. E ele se surpreendeu com a extensa ficha de crimes do empreiteiro. Dentre as acusações, as mais recorrentes eram tentativas de abuso sexual a menores. O tenente custava acreditar que aquele homem tão conhecido e prestigiado na cidade fosse esse monstro na qual todos temiam por seus filhos. De posse a todas essas informações, o mesmo tenente conseguiu um mandato de busca para a casa do suspeito. Ele até acreditava que encontrava o jovem Robert Pist ali. Mas o que ele encontrou foi muito mais. Ao vasculhar a casa do suspeito, a polícia se deparou com várias evidências um tanto quanto estranhas. Alguns anéis gravados, iniciais de nomes, livros sobre homossexualidade, algemas com chaves, uma corda de nylon e muito mais. Ao mesmo tempo em que colhiam todas essas evidências, os policiais sentiam um forte odor vindo de baixo da casa, algo não muito comum. Acreditavam que aquele cheiro viria do esgoto, mas não custava nada verificar. Porém, foi uma verificação muito superficial. Ao término da investigação não foi achado nada mais. Houve a condenação por porte de maconha e outras drogas, mas não era o suficiente para ter certeza de que ele era o assassino. Algum tempo depois, após ter abusado de um jovem que deu carona, este mesmo conseguiu sair com vida, se recobrando de todo o acontecimento, entrando com uma queixa de abuso sexual. Logo após ser aberto novamente a sua ficha criminal,
mais uma vez resolveram investigar a sua residência. Após ter sido pressionado pela polícia, afirmou sim que matou uma pessoa, mas que não era nada demais, pois foi em legítima defesa. Gacy agora acaba por confessar onde havia enterrado este corpo. Os médicos legistas, inconformados com um cheiro forte vindo do assoalho da casa, pediu para que cavassem, só para conferir o que poderia ser aquele forte odor vindo de lá de baixo. E neste momento o inesperado acontece. Foram encontrados 3 corpos já em estado avançado de decomposição. Não passava pela cabeça da polícia a magnitude da surpresa que estava por vir. Após o chão ser removido, foram achados outros corpos em covas rasas. Alguns a polícia encontrou somente ossos. Vendo que era inevitável tentar alguma defesa ou esconder algo mais, Gacy mapeia com precisão onde estão enterrados os outros 27 cadáveres. Diante de tantas provas, Gacy passou por uma série de avaliações psiquiátricas, recebendo o diagnóstico de sociopata portador de uma personalidade fronteiriça. Ao ser interrogado, o mesmo alegou haver vários Johns: o empreiteiro, o palhaço, o político, o assassino de nome Jack Hanson. John foi condenado à morte e ainda na prisão, esperando o tempo de cumprimento de sua sentença, passava a maior parte do tempo pintando vários quadros como de palhaços, artistas da Disney e até mesmo notórios serial killers que já existiram, chegando a arrecadar uma fortuna de mais de $100 mil. E exatamente às 00:01 do dia 10 de maio de 1994, ele foi retirado da sua cela e levado até a Câmara da Morte, onde foi aplicado um sedativo que o faria dormir pela última vez. Se pudesse ter assistido pelo lado de fora, o palhaço Pogo teria adorado ver o circo que se instalou. Então as cortinas se fecharam para o espetáculo de horrores.